Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho ainda dando sequência ao estudo da eletroquímica, a gente vai falar um pouquinho da pilha de Daniel. O pilha de Daniel, né? O nome em inglês, né? Então, o sotaque de inglês aí, Daniel. Mas a pilha de Daniel, né? O John Daniel, ele fez um estudo bem importante é, no passado, um estudo bem importante da história da ciência, que ele determinou exatamente como é que você produziria energia elétrica a partir de uma reação química, que é justamente o funcionamento das pilhas que a gente conhece, ok? A gente vai entender um pouquinho como é que o Daniel aí ele fez o experimento e ele começou a entender que você poderia gerar eletricidade a partir de reações químicas. Primeiro, ele começou a perceber o seguinte, que alguns materiais em contato com alguns líquidos, eles podiam sofrer alguns processos, né? Sofrer processo de desgaste, tá? Então, por exemplo, quando você mergulha uma placa de algum material num líquido, ele começa a corroer, a perder partículas para a água, ele começa a sofrer um processo de corrosão, começa a esburacar, desgastar. E também ele poderia sofrer um processo de deposição de material. Ou seja, alguns materiais que estivessem no líquido, eles grudariam na partícula, grudariam na placa, né? Então aqui, ó, nesse primeiro desenho aqui, ó, esse foi o modelinho da pilha de Daniel. Aqui a gente vai falar ele mais trabalhadinho aqui, cada etapa. Mas aqui só para a gente entender. O Daniel ele fez o seguinte, ele começou a fazer alguns testes de algumas placas mergulhadas em líquidos, assim, né? E começou a perceber como é que elas se comportavam, né? E a ciência ela andava muito nesse sentido de fazer muitos testes, tentar entender os materiais de modo geral, né? E aí ele começou a perceber, né, que alguns materiais sofriam desgaste, né? Como eu falei, sofriam uma corrosão, e outros sofriam um aumento de massa, né? As partículas começavam a grudar nessa plaquinha aí. Então a pilha dele é mais ou menos isso aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou uma placa de zinco e uma placa de cobre e ele mergulhou elas em soluções que tinham então aqui, por exemplo, dois recipientes separados, tá? Então a gente tem dois recipientes separados. A gente tem aqui uma solução salina que tenha zinco, tá? Pode ser o nitrato de zinco, por exemplo, tá? E aqui a gente tem uma solução salina que tinha cobre, que pode ser o nitrato de cobre. E as placas aqui são as que serão os responsáveis pelo deslocamento dos elétrons. Aí. O que é a eletricidade? Né? Como é que está gerando eletricidade? Como é que uma pilha gera eletricidade? Ela consegue, de um modo ou de outro, atrair elétrons. Então, a eletricidade é o deslocamento dos elétrons. Os elétrons andam de um lado para o outro e isso é eletricidade. Daí que vem a palavra eletricidade, de elétrons. Né? Então, a gente tem aqui a placa de cobre, mergulhada numa solução de cobre, e a placa de zinco mergulhada numa solução de zinco. E ela está ligada num medidor, tá? Um voltímetro, por exemplo, para você saber se tem passagem de corrente elétrica ali, ok? O que aconteceu então? Depois de todos esses testes do Daniel, né, ele pensou o seguinte: ele falou assim, se uma placa sofre corrosão, então a placa de zinco ela sofre corrosão, tá? O que está acontecendo na placa de zinco? Ela está se desgastando quando ela fica no líquido aqui, ó. Tá? Então ela começa a se degradar. Partículas da placa vão vir para o líquido aqui. Tem até uma setinha indicando aqui, ó. As partículas vão para o líquido. Aqui, ele como se tivesse ampliado, ó. As partículas do zinco aqui pequenininha, ó, elas estão saindo e indo para o líquido, ok? Aqui na placa de cobre acontece exatamente o contrário. Tá? Acontece que as partículas do cobre que estão dissolvidas no líquido aqui, ó, tá? Elas começam a grudar aqui na placa de cobre. E aí o cobre vai aumentando a massa dele, vai ficando com uma camada cada vez mais grossa de partículas grudadas aqui na, nessa plaquinha, ok? Então o que ele pensou? Ele falou assim: se um lugar está sofrendo, perdendo partículas para o líquido e o outro está ganhando partículas para o líquido, está acontecendo, e possivelmente essas partículas têm cargas, né? Então está acontecendo se eu ligar essas duas, aí vai acontecer algum deslocamento de cargas, de energia, de alguma forma. Então o que ele fez? Ele ligou essas duas placas aqui, fez uma ligação aqui com a placa de zinco, com a placa de cobre e colocou um medidor. Tá? Para saber para verificar, ou uma lâmpada de pequeno porte, por exemplo, para saber se a lâmpada acendia, né? Então ele colocou um medidor aqui
para verificar se estava passando corrente elétrica aqui. O que é a corrente elétrica para a gente lembrar? É o deslocamento dos elétrons. Aí olha o que acontece, tá? Descrevendo o procedimento dele. Se a gente tem partículas que saem daqui e vêm para o líquido, essas partículas são positivas, são cátions. Tá? E se elas são partículas positivas, essa placa aqui ela fica carregada de partículas negativas. Tá? Então ela fica com excesso de partículas negativas. Aqui no contrário, ó, ela está vindo com as partículas, os cátions aqui, né? As partículas positivas, elas estão grudando aqui, ó, na plaquinha. Ok? Então essa placa aqui fica carregada com partículas positivas. Então retomando, ó, essa placa aqui ficou carregada negativamente. Essa placa aqui ficou carregada positivamente. Se essa aqui está carregada negativamente, os elétrons vão tentar fugir. Tá? Eles vão ser atraídos lá para a carga positiva, lá para o lado positivo, para fazer como se fosse uma compensação de cargas aqui. Que a tendência aqui, se está sobrando cargas negativas aqui, ó, essas cargas negativas vão começar a se deslocar pelo fio, porque a tendência que natural das coisas é que aconteça uma estabilidade, que elas fiquem com cargas iguais, que os materiais fiquem com cargas iguais. Então, os elétrons aqui começam a andar pelo fio aqui, e chegam aqui e se alojam nessa placa aqui para compensar as cargas positivas que estão acontecendo aqui. As cargas que estão sendo absorvidas aqui, vem a carga negativa aqui para compensar essa carga positiva, ok? Então, esse foi o experimento do Daniel, e ele determinou, claro que passou, né, ele concluiu aqui, passou corrente elétrica, né, e ele chegou à conclusão que assim uma reação química poderia produzir eletricidade. Então o que aconteceu aqui? Reação química de decomposição de material aqui, ó, reação química aqui, ó, de absorção, né, de material, ele está grudando aqui, né, então essa reação química produziu eletricidade. As pilhas de hoje, vou aprofundar já, mas as pilhas de hoje, elas são exatamente isso. Só que, claro, não são uns trambolhos assim, né? 2 recipientes com 2 placas gigantes. Não, tudo isso aqui está concentrado dentro daquela pilhazinha que a gente conhece, né? Lá na pilha tem uma parte de um metal, uma parte de outro, uma parte de um metal que sofre desgaste, uma parte do metal que sofre acúmulo, tem um líquidozinho lá para ajudar nesse deslocamento de cargas, né? Então a pilha, na verdade, isso aqui resumida dentro daquele pedacinho que a gente conhece, daquele materialzinho que a gente conhece, que a gente utiliza aí em controle remoto, em brinquedos que utilizam pilhas também. Então a gente tem inúmeros modos de utilizar esse recurso aqui que foi descoberto pelo Daniel. Vamos entender mais algumas coisas. Ó. Então, ó, tudo que está desse lado aqui, ó, acontece nessa placa aqui, ó. Ok? Tudo coisas importantes de se saber. Ó. Tudo que está desse lado aqui, ó, são coisas que acontecem desse lado. Então, ó, desse lado aqui, a corrosão, ela é chamada de oxidação. A gente vai usar um nome técnico aí que é chamado de oxidação. Tudo bem? O lado que sofre oxidação, que é esse lado da placa de zinco aqui, ó, ele é chamado de ânodo, tá? Ele é o lado negativo, ele é o polo negativo da pilha, tá bom? Esse lado aqui ele sofre corrosão, né? O nome oxidação, mas a gente pode lembrar aqui para não esquecer que ele está sofrendo uma corrosão, um processo de desgaste, tá? A solução aqui, o líquido, ou seja, o líquido aqui vai ficando cada vez mais concentrado. Se a gente lembrar lá dos estudos de concentração, lá que é o aumento de quantidade dissolvida no líquido. Então, se está perdendo partículas para cá, ó, esse líquido aqui vai ficar cheio de partículas, então cada vez mais concentrado. E desse lado aqui é o lado que partem os elétrons. Olha a setinha indicando aqui, aqui a bolinha está indicando o elétron. Ó. Essa setinha está indicando, partem os elétrons aqui por cima. Tá bom? Desse outro lado aqui acontece um processo que é chamado de redução. Tá? Redução das cargas, a gente vai falar de oxidação e redução logo mais. Esse lado aqui, ó, é chamado de cátodo, ok? Ele é o lado positivo da pilha. Né? Aqui acontece a deposição de material, então o material ele se deposita aqui na placa, vai aumentando, tá? Vai aumentando a quantidade da massa da placa aqui, ó. A solução aqui, o líquido, vai ficando mais diluído, ou seja, vai ficando mais ralinho, mais fraco, com menos partículas, porque as partículas estão grudando aqui desse lado. Tudo bem? E aqui é o lugar onde chegam os elétrons. Então os elétrons saem aqui do lado negativo e são atraídos pelo positivo. Ó. Lembra, os opostos se atraem. Então o elétron sai lá do lado negativo e é atraído para o lado positivo da pilha, ok? Então esse é o deslocamento dos elétrons. É assim que acontece o deslocamento dos elétrons para gerar corrente elétrica.
Tudo bem? Esse é o funcionamento básico, né, para a gente entender aqui o pontapé inicial dessa parte do funcionamento das pilhas. Ok? Até mais.